E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de voltar para um assunto bem técnico para aquele pessoal, meus inscritos no meu canal aqui, pessoal que gosta desses assuntos mais técnicos, sobre o nado em si, sobre os nados em si. Vamos voltar a falar sobre respiração e natação, que é um tema que parece inesgotável, né? E eu já fiz outros vídeos falando de respiração, né? Eu já fiz vídeo falando da mecânica respiratória, da dinâmica respiratória, né? Aquela mecânica boca-nariz, a mecânica invertir, aquela pegar o ar rapidinho pela boca, né? Soprar pelo nariz. Eu já fiz um vídeo discutindo a pertinência da respiração unilateral ou bilateral, que é uma coisa que a gente vai falar de novo um pouquinho aqui. E eu já fiz outros vídeos falando da importância, o que é uma boa respiração, que uma boa respiração é boa inspiração e boa expiração também, né? Quando se fala de respiração, estamos falando das duas fases, né? Enfim, eu já fiz outros vídeos, mas hoje eu gostaria de falar sobre ritmo respiratório. Ritmo respiratório, ou seja, ao longo do tempo, quantas vezes a gente respira para o número de braçadas? Uma coisa importante da gente falar é isso, é sobre o ritmo respiratório. Por quê? Quando a gente ensina as crianças a nadar, eu já tinha dito naquele vídeo sobre unilateralidade ou bilateralidade, que é importante que a gente primeiro ensine a criança unilateral, respeitando a dominância lateral da criança. Então a gente vai ensinar a criança a respirar só pelo lado mais fácil. Essa respiração é uma respiração 2 para 1, né? 2 para 1. Respirou? 1, 2, respira. 1, 2, respira. Né? Então, a respiração que tem o número par de braçadas para cada respiração é sempre uma respiração para o mesmo lado, o lado fácil. Então, é a respiração unilateral. Aí eu falei que pouco tempo depois, quando o aluno ainda no aprendizado está numa fase mais adiantada, com maior domínio do meio líquido, a gente pode incluir como conteúdo de aula a bilateralidade, né? Para o nado ficar simétrico. Aí sim. E aí a gente vai para a respiração 3 para 1, né? O nadador respira, 1, 2, 3, respira para o outro lado. 1, 2, 3, respira para o outro lado. Ou seja, número ímpar pode ser 3, mas pode ser 5, 7, 9, enfim. Número ímpar de braçadas para cada respiração significa que o nadador está respirando uma vez para o seu lado direito, uma vez para o seu lado esquerdo, e assim sucessivamente. Então isso, quando a gente está em nível de aprendizado e até mesmo aperfeiçoamento, nós estamos falando mais do domínio motor, é a criança dominar esses movimentos, né? É consolidar a respiração para o lado fácil, né? Mecânica, dinâmica, coordenação com a braçada, essa coisa toda. E com relação ao lado mais difícil, ao outro lado, quando há dominância lateral, o lado difícil, a gente está falando da criança dominar o mínimo do lado difícil para ele não ficar completamente cego, como a gente fala, né? Para ele poder respirar também para o outro lado e ter esse domínio e o nado poder ficar simétrico, não ficar respirando sempre para o mesmo lado. Mas quando o nadador sai dessa etapa do aprendizado e do aperfeiçoamento e vai para o treinamento, a coisa muda um pouco de figura. Porque aí o que normalmente o treinamento começa a desenvolver é o seguinte: a gente começa a espaçar mais as respirações. A gente sai do 2 para 1 e do 3 para 1. Mesmo os nadadores que respiram unilateralmente vão fazer respiração 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, entendeu? Eles vão fazer outros tipos de respiração com maior número de braçadas. E por quê? Porque no treinamento a gente começa a trabalhar um pouco mais o componente velocidade. E quando o ritmo de braço do nadador começa a ficar muito rápido, não dá para você fazer uma respiração em toda a braçada, não dá. Fica difícil. Fazer 2 para 1, por exemplo, se você quer fazer um tiro veloz, fazer a respiração 2 para 1 fica virtualmente impossível, porque o ritmo de braço é muito rápido, você não consegue inspirar e expirar o suficiente para ter uma respiração minimamente renovadora e você se cansa muito. Então o que ocorre? Os nadadores vão respirando cada vez menos.
Então existem treinamentos com tiros, normalmente tiros curtos, eu estou falando de tiros de 25 até 50 metros, e a gente começa a trabalhar com esse ritmo respiratório, ou seja, trabalhar menos, respirar 4 para 1, respirar 6 para 1 para quem está fazendo unilateral, né, número par, respirar 8 para 1, e quem está fazendo bilateral, respirar 5 para 1, 7 para 1 e assim sucessivamente. Por que que a gente faz isso? Por que que no treinamento a gente impõe velocidade e a gente trabalha com ritmo? A velocidade por razões óbvias. Eu já expliquei num vídeo a respeito de velocidade que o nosso organismo entende o nado executado em velocidade como um movimento relativamente novo. Então não adianta você treinar um nado devagarzinho e falar, na hora da competição é só fazer rápido. Não é só fazer, você tem que treinar rápido, porque o corpo humano sabe executar um movimento lento, devagar, bem técnico, mas não significa que na velocidade ele vai saber executar. Tanto é que tem muito nadador que quando nada devagarzinho, nada perfeito. Você manda ele fazer um tiro, ele erra tudo, ele volta a errar o ataque, puxada dele sai errado, ele não complementa, ele não finaliza a puxada, ele bate a mão na água, ele faz um monte de erros que não faz nadando devagar. Por quê? Se é o mesmo nado? Porque o nosso sistema nervoso enxerga como um movimento diferente. Então, quando a gente começa a treinar, a gente treina a velocidade em primeiro lugar porque tem que treinar o nado em velocidade. É como se fosse um outro nado, é o crawl veloz. Crawl lento é uma coisa, crawl veloz para o nosso cérebro é uma outra coisa. Isso vale para os 4 nados, o que significa que não são 4 nados, são 8. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Nós não temos 4 nados, temos 8. Temos os 4 devagar, lento, técnico, e os 4 em velocidade. Tem que treinar, né? Mas também, quando a gente treina os nados em velocidade, a gente treina esse ritmo respiratório mais espaçado, com menos respiração quando a gente nada. E isso traz um efeito fisiológico muito importante para o nadador, que é ampliar o limiar anaeróbio dele. O que é limiar anaeróbio? É a capacidade do nadador de executar movimentações intensas em velocidade, com alto desenvolvimento de força e com desempenho e com alto desempenho técnico, sem errar muito, e capaz de manter isso durante bastante tempo. E anaeróbio significa na ausência de oxigênio. Anaeróbio, diferente de aeróbio, em presença de oxigênio. Então, quando você treina respirando menos, você respirando menos tem menos oxigênio. Então, o nadador vai acostumando o seu organismo a fazer esforços intensos, porque ele está nadando mais rápido, e com menos oxigênio. Portanto, o limiar anaeróbio dele, que era baixinho, começa a aumentar. Ele começa a ampliar a capacidade dele de executar exercícios intensos com pouco oxigênio. Isso é fundamental para quem pratica a natação esportiva. Então, o ritmo respiratório, a gente começa a incluir o ritmo respiratório como uma das variáveis a serem trabalhadas no treinamento por causa disso, para ampliar esse limiar anaeróbio dos nadadores, eles serem capazes de fazerem esforços em alta intensidade, com eficiência, sem se cansar, sem errar, né, sem se atrapalhar todo, respirando menos, mas mesmo com menos respiração, com menos oxigênio, o seu organismo é capaz de manter isso. Outro dia eu estava lendo, inclusive, um artigo dizendo que os nadadores, de todos os praticantes de modalidades esportivas, são dos atletas que têm maior capacidade anaeróbia, grande capacidade de manter-se em atividade intensa, com pouca presença de oxigênio, com baixa presença de oxigênio, ou seja, exercícios anaeróbios. Então, esse ritmo respiratório ele começa a ser importante à medida que o nadador, depois de passar pelo aprendizado e aperfeiçoamento, entra nessa fase de treinamento, esse desenvolvimento do limiar anaeróbio começa a ser muito importante. Existem, inclusive, métodos fisiológicos de se aferir esse tipo de coisa. Tira-se sangue do nadador, do lobo da orelha,
e mede-se o lactato dele. Lactato é um subproduto do trabalho anaeróbio. Então mede-se esse tipo de coisa para que a gente veja se o limiar anaeróbio do nadador está melhorando mesmo, né? E você compara isso com padrões internacionais para ver se o atleta está bem treinado em relação a padrões internacionais ou não. É muito bacana isso, é muito bacana. E o nadador é um cara que precisa muito disso. Então quando a gente fala de ritmo respiratório, ele passa a ser essa variável na fase de treinamento. Bacana, né? É lindo isso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo muito legal, que é a final da prova de 50 metros livre masculino nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Essa prova de 50 metros livre, para vocês terem uma ideia, ela andou fora dos Jogos Olímpicos durante muito tempo. Essa prova de 50 livre foi disputada nos Jogos de St. Louis em 1904, se não me engano a segunda Olimpíada da Era Moderna, ou terceira Olimpíada da Era Moderna. Depois ela foi retirada do programa olímpico. A prova mais curta de natação durante muitos anos foi a de 100 metros livre, durante muito tempo. Mas em Seul, 1988, essa prova de 50 metros livre voltou. Essa prova que eu deixei o link aqui, esse link é do Rio, né? Mas ela voltou nas Olimpíadas de Seul em 1988. Então ela ficou durante muito tempo fora dos Jogos. Então agora a prova mais curta dos Jogos Olímpicos, do programa olímpico de natação, não é mais os 100 metros, são os 50 metros livres. E eu deixei para vocês darem uma olhadinha na final, né? E sabe por quê? Porque o desenvolvimento dessa capacidade anaeróbia é tão grande nesses atletas, é tão grande, os americanos. A prova foi ganha por um americano chamado Anthony Irving. É tão grande nele, tá aquele Florence Manadou, ficou com a medalha de prata, e um outro americano ficou com a medalha de bronze, né? É tão grande que sabe o que acontece? Observem no vídeo, eles nadam em apneia, ninguém respira. Pula na água, vai embora, crawl intenso, intenso. É uma prova para 20 segundos e pouquinho, 21, 22 segundos e pouquinho, para vocês terem uma ideia, o recorde mundial dessa prova é do César Cielo, 20,91. Então é uma prova para 21 segundos, por aí, né? É uma prova intensa, absolutamente intensa, ninguém respira. Observem. Nas tomadas de cena por cima da água, por baixo da água, em câmera lenta, depois que a prova acaba, eu peguei o link que eu vou deixar, é a filmagem oficial dos Jogos. Ninguém respira. Não tem respiração, não tem sentido respirar para eles. Eles são capazes de fazer essa prova em apneia. Tal o limiar aeróbico deles. Eles são capazes de fazer isso sem respirar, eles não precisam fazer isso. Se vocês forem depois olhar, eu não deixei link de prova de 100 metros, né? Mas se vocês forem pesquisar no YouTube provas de 100 metros, aí já tem respirações, algumas, são poucas respirações. Respiram muito pouco, porque são capazes, tem alto limiar anaeróbio. Assistam que vocês vão gostar. Por hoje era isso, gente. Se vocês gostaram demais desse vídeo, deixa um like aqui que está ajudando muito no desenvolvimento do nosso canal. A gente está atingindo cada vez mais gente, tem ajudado muita gente de longe, tem me agradecido bastante, tem ajudado bastante gente, isso é muito bom. Ativem o sininho, divulguem o nosso canal, mandem para os seus amigos, peçam para que eles se inscrevam. Se vocês têm atletas, têm alunos, têm pessoas que treinam com vocês, divulguem para que eles se inscrevam também, para a gente poder fazer chegar informações boas, informações de qualidade, para as pessoas que gostam de nadar. Eu tenho sentido que isso tem feito toda a diferença na vida de muita gente. Tá bom? Tchau, gente!